Boa tarde a todos os irmãos. Venho por este meio para iniciar com um estudo que fala sobre não recebam em casa nem o saúde, no livro de 2 João capítulo 7, versículo 11. Aliás, versículo 7 até o versículo 11. Durante os primeiros dias da igreja, muitos falsos mestres andavam negando a humanidade de Cristo. Mesmo entre os irmãos de Corinto, alguns não acreditavam na ressurreição dos mortos. Portanto, anulavam a ressurreição de Cristo. Consoante no 1 Coríntios, capítulo 15. A igreja do Novo Testamento tinha problemas, como é evidente pelo escrito do livro dos Apóstolos. As epístolas de João descrevem os desafios enfrentados pelos filhos de Deus. Segundo a segunda e a terceira episódio de João lidam especialmente com os falsos mestres e homens tais como os Diotrefes. Através do episódio, através do Espírito Santo, João dá uma orientação, exortação concernente àqueles enganadores, segundo João capítulo versículo 7 a 11. Diz que porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, fora os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne, assim o enganador é o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todos aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo e nele não permanecem, não tem Deus. O que permanece a doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz este ou esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aqueles que lhe dão boas-vindas, faz-se cúmplices das suas obras, mas João exorta a senhora eleita e seus filhos, do 2 João, verso 1, a não confraternizar-se com essas pessoas e não darem nenhum crédito à falsa doutrina nelas. Ele busca ajudá-los a manter sua fé em face da oposição, como o escritor de Hebreus exorta em Hebreus, do capítulo 10, versículo 35. Ele diz que não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A natureza dos enganadores é que eles querem ir além ao avançar a doutrina de Cristo. Para ser um discípulo de Cristo, é preciso permanecer ou continuar no ensinamento do Pai. Aqueles que são falsos mestres não continuarão nos ensinamentos do Pai, mas farão para si mesmos as suas próprias leis. Jesus fez menção a isto no livro de Marcos capítulo 7. E em vão me adorem, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. João descreve para advertir estes santos, dizendo para serem cuidadosos na associação e camaradagem oferecidos. Aqueles que não querem permanecer na doutrina de Cristo, ele ainda os instrui. Se alguém vem a eles e se recusa a seguir a doutrina de Cristo, que este é falso mestre, não seja recebido, nem deve oferecer as boas-vindas com as saudações normalmente estendidas de uns aos outros. A mesma instrução
é dada por Paulo em Roma, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 até 18. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem ao Cristo, o nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras lisonjas enganam os corações dos incautos. Ok, neste momento, sabendo que muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, consoante o que nós vimos no livro de 2 João capítulo 7, é que os santos precisam não dar crédito a qualquer espírito, antes aprovar o espírito, se procede de Deus ou não. 1 João capítulo 4, versículo 1. Era preciso tomar cuidado com a sua recepção a esses falsos mestres. Quando João os adverte a não permiti-los em suas casas, ele está orientando-os a não permitir uma associação com eles que possam enfraquecer sua fé e decisão. Para entender o versículo 2, precisamos compreender a ideia de receber alguém em casa e lhe dar boas-vindas. O salmista descreve a essência deste assunto de saudação no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 8. E também os que passam não dizem: a benção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. João instrui os santos a não dar tais benções àqueles que não querem permanecer na doutrina de Cristo. Recebê-los em seus lares é uma relação de permanência com eles. Estes versículos têm sido usados por alguns para ensinar que, se alguém bate a porta, deseja ensinar alguma doutrina falsa, é errado aceitar dentro de casa para conversar com ele. Este não é o significado da mensagem de João. Não há nada de errado em permitir que uma pessoa entre em casa para discutir a Bíblia. João, através do Espírito Santo, proibia não o ato específico de conversar com alguém sobre a Bíblia em nossas casas, mas sim a nossa participação com tais falsos mestres, apoiando a sua divulgação de falsas doutrinas. Ele explica no versículo 11 que se tolerarmos pela nossa amizade os enganadores e lhes dermos estes tipos de saudações, acabaremos partilhando de suas más obras. Por quê? Porque não mostramos a convicção de ficar do lado de Cristo e de defender a verdade. Se um mormon, ou um católico, um adventista, ou de uma igreja, denominação qualquer, viesse à minha casa e quisesse falar comigo sobre a Bíblia, é só a Bíblia, eu o deixarei entrar para abrirmos a Bíblia e conversarmos sobre seu falso ensinamento. Isto não contradiria as Escrituras, enquanto eu procuro defender a verdade diante dele. Abrir a porta para uma pessoa para estudar com ele não é a razão pela qual João escreveu as instruções aos apóstolos, capítulo 2 de João. 2 João. Se isto fosse verdadeiro, proibiria qualquer pessoa de conversar com quem quer que fosse que não cresce na verdade. Em sua própria casa,
este versículo tem sido usado incorretamente para definir um padrão desconhecido no Novo Testamento. Ele tem sido aplicado a um costume moderno de grupos religiosos que vão de porta em porta mascateando suas falsas doutrinas. Contudo, João, como Paulo, adverte que permanecer com estes enganadores pode levar a perder aquilo que temos realizado em esforço. Vamos ler 2 João capítulo 2 João versículo 8 diz o seguinte: olhai por vós mesmo, para que não pecarmos. O que temos ganho antes recebamos o inteiro galardão. Recebê-lo em sua casa demonstra uma disposição de associar-se com o desejo de ser companheiro. O desejo de ser companheiro dele e de compartilhar sua falsa doutrina. Isto Deus proíbe, para que não aprovemos o que falsos mestres ensinam. Uma advertência precisa ser feita a quem esteja esperando para falar com aqueles que batem à sua porta, para discutir sobre a Bíblia. Seria melhor pedir-lhes que voltem outra vez e convidarem um cristão forte para ajudar. Neste momento venho com este estudo. Convido a todos os irmãos para participarem nesse meu YouTube, assistir a vários vídeos diferentes. E vamos fazer que o nosso mundo crescer no conhecimento, o nosso mundo para ir avante para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.